Se você tá no A2 e quer chegar no B2, você precisa seguir um passo a passo e você precisa ter clareza de como chegar onde você quer chegar. E esse vídeo aqui é para te ajudar, porque eu sei que é horrível esse limbo do A2, né? Onde você não é nem iniciante, nem intermediário, né? Então você precisa fazer algumas coisinhas para sair da sua zona de conforto. O B2 é o nível de inglês em que eu considero fluente. Existem várias discussões sobre isso, né? Quando que é fluente? Fluente é B2, é C1, é C2, enfim. Na minha opinião, se você tá no nível B2, você já é fluente. Porque pra mim, a fluência é saber se comunicar. Fluência não é sobre perfeição, não é sobre saber todas as palavras e falar corretamente. É sobre saber se comunicar sem dificuldades e o B2 consegue fazer isso. Bom, eu separei 3 passos para você seguir e conseguir planejar ali um estudo para que você consiga chegar no tão esperado B2, na tão esperada fluência e sair logo do A2. Bom, o primeiro passo é identificar a sua maior dificuldade, ou as suas dificuldades, né? Só que assim, eu não quero que você seja genérico aqui. Se você for genérico, você nunca vai alcançar resultados bons. Você vai alcançar um resultado genérico. Seu estudo precisa ser personalizado. Então, eu não quero que você me fale, Luana, eu tenho dificuldade com speaking. Oh, sério? Tenta ser um pouco mais específico. Se você é A2, significa que você consegue falar sobre você, sobre o que você gosta de fazer, o que você não gosta, né? Mas tenta pensar assim sobre o que você não consegue falar. Tenta identificar as situações em que você se sente insegura quando fala. Quando você vê que você esquece muitas palavras ou que você não consegue achar as palavras certas. Por exemplo, às vezes quando você tenta dar a sua opinião, não sai do jeito que você quer ou simplesmente não sai. Sai uma coisa muito básica e não é o que você queria falar. Às vezes você tenta justificar as suas respostas, mas você não consegue. Fica muito simples. Não é complexo. Ou às vezes você fala bem sozinha, tipo com a câmera, mas quando é uma conversa real, você trava, esquece. Às vezes pode ser que você não consiga falar sobre um tópico em específico, tipo, eu gosto de falar sobre carros, um exemplo. Mas em inglês eu não consigo, então te falta vocabulário sobre carros, te falta falar sobre carros em inglês. Então você precisa descobrir exatamente o que está faltando para você estar ali no B2 e focar nisso, tá? O segundo passo é definir o seu objetivo. E quando a gente está falando de objetivos, a gente tem objetivos a longo e curto prazo, certo? Os longos, eles podem ser bem específicos ou podem ser bem genéricos. Às vezes, o teu objetivo é passar numa entrevista, teu objetivo principal. Ou às vezes o teu objetivo é ir para a Inglaterra. Mas também pode ser mais genérico e não tem problema nisso, porque é uma meta de longo prazo. Então, às vezes você quer viajar, mas não tem nada planejado ainda, só tem vontade de viajar e precisa do inglês para isso. Ou às vezes você tá procurando por mais oportunidade de trabalho, mas não tem nada certo, nada concreto, mas você sabe que você precisa do inglês. Ou às vezes você só quer ser fluente mesmo, pra conversar, pra entender a tua série ali. Uma questão assim mais de gostar mesmo de conhecimento, também é válido. E daí a gente vai ter os objetivos, né, as metas de curto prazo. E elas vão ser as mais importantes para que a gente consiga atingir a nossa meta de longo prazo. Essas metas de curto prazo, a gente vai fazer elas baseadas nas tuas dificuldades lá do passo 1. Então, por exemplo, se a tua maior dificuldade é falar com gente de verdade, então o teu objetivo curto vai ser falar com mais confiança dentro de 1 mês. Tem que ser coisas mais alcançáveis, mais fáceis de você chegar num resultado. Se você tem dificuldade de falar sobre experiências passadas, você pode colocar como um short-term goal, como um objetivo de curto prazo, para você falar 5 minutos sobre uma experiência passada. Esse é a tua meta, teu objetivo.
ou se você tem muita dificuldade de dar respostas mais longas, o teu objetivo de curto prazo é, sei lá, dentro de 2 meses você já está justificando suas respostas e fazendo elas serem mais complexas e mais longas. Então pense em coisas pequenas e alcançáveis que ainda não são reais para você, mas com estudo você consegue alcançar sem dificuldade. E o terceiro passo é fazer isso acontecer. E para isso você precisa construir um sistema que seja funcional. E aqui é a parte mais importante, porque você precisa ser totalmente honesta consigo mesma. Eu vou deixar aqui algumas perguntas para você responder. Com que frequência você vai estudar? Aqui a gente vai pensar em frequência semanal. Quantas horas eu vou estudar? Ou quantos minutos? Então, por exemplo, eu vou estudar 3 vezes por semana por 30 minutos. Defina um tempo. Nada de deixar acontecer ou ver na hora. Não, não pode. Terceira pergunta é se você sabe como colocar em prática, como montar os seus planos de estudos. E se você não sabe exatamente o que colocar nos seus planos de estudo, eu tenho uma aula de mais ou menos 1 hora, onde eu explico todo o meu método para vocês, como que eu fiz para aprender inglês com séries, com filmes, com vídeos do YouTube, com música, e, enfim. Usando esse método eu consegui melhorar meu inglês e ficar fluente dentro de 1 ano. E é o método que fez os meus alunos se sentirem mais confiantes para falar inglês. Então, se você quer ter acesso a essa aula, eu vou deixar o link aqui na descrição e é só dar uma olhadinha. Então, você tem que saber como montar os seus planos de estudos baseado nas suas dificuldades e nos seus objetivos. E é muito importante também que você organize o que vai estudar antes de estudar. E aqui eu vou te dar algumas dicas de como manter a constância nos estudos. Essas dicas elas foram extraídas do livro Atomic Habits. É um livro que eu gosto bastante e tudo que eu apliquei nesse livro funcionou e, assim, é muito bom. Vou passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Eu gosto de colocar o tempo de estudo depois de algo que eu já tenho o costume de fazer. Então, por exemplo, agora eu tô aprendendo espanhol. Eu coloco o estudo de espanhol depois do almoço. Por quê? Eu almoço todo dia e quanto mais eu faço isso, de estudar espanhol depois do almoço, mais claro fica na minha cabeça, mais difícil vai ser de ignorar. Então, pense em algo aí que você faz todo dia e coloca o teu estudo depois dele. Então, por exemplo, eu lavo a louça todo dia, todo dia de manhã. Vou estudar espanhol depois de lavar a louça. Ou eu chego da faculdade às 10 horas. Vou estudar inglês depois da faculdade, entendeu? Então, pense assim em coisas que você já faz no seu dia a dia que você não tem dificuldade de lembrar, porque já é uma obrigação, já é um hábito, e coloca o estudo depois. Eu também gosto de ter um habit tracker, vou mostrar pra vocês como que é. Ele é assim. E basicamente, né, aqui no caso seria o habit tracker. Aqui eu coloco as minhas metas e o xizinho representa os dias em que eu cumpri essa meta, na verdade esse hábito, né? E ele é muito legal porque te mantém motivada. Você consegue visualizar se você tá fazendo o que você se comprometeu a fazer. E é como se fosse uma recompensa. Você vê que você fez bastante o hábito que você se comprometeu, você fica feliz. Então é como se fosse uma recompensa. E falando em recompensa, essa também é uma das técnicas para você conseguir manter um hábito. É se recompensar depois. Então, por exemplo, você pode pensar assim consigo mesma. Eu vou estudar depois do almoço e depois que eu terminar de estudar, eu vou ficar 10 minutos no TikTok, ou eu vou ver a minha série preferida, ou eu vou comer um chocolate. Se recompense, porque daí esse estudo ele vai ser melhor, mais leve, sabe? Já falei, mas vou reforçar. Organiza o que você vai estudar antes de estudar. Se possível, planeje todo o teu estudo semanal em um dia e deixa tudo separado para você só chegar e fazer. Você tem que tornar esse hábito fácil, porque muita gente tenta lá, vou separar
Porque muita gente separa um tempo, mas não sabe o que estudar, aí perde tempo procurando vídeo, perde tempo procurando site para estudar, procurando o que fazer. Não, precisa ter muita clareza do que você vai fazer. Eu gosto também de colocar lembretes por todo canto. Então, por exemplo, principalmente no começo, quando você está tentando criar um hábito, colocar lembrete, post-it ou alarme para lembrar você de fazer o que você precisa fazer. É isso, então eu espero que vocês apliquem realmente o que eu passei aqui para vocês, né? E não só escutem. Então, não existe hora certa para começar, só tem que começar. E não desista, eu quero que vocês tenham em mente também que quando a gente fala assim, estudar todo dia, não é ao pé da letra. Vão ter dias em que a gente não vai conseguir, vai acontecer alguma coisa ou não tá se sentindo muito bem e você não pode se cobrar tanto e você não pode desistir. Ah, poxa, eu fiquei 3 dias sem estudar, vou desistir. Não, cara, é só voltar. Se você continuar desistindo, teu processo ele vai ser muito mais lento, mesmo que você volte. É normal desistir e voltar, só que você tem que tentar diminuir o tempo em que você desiste. Então, é ruim você ficar 1, 2 meses sem estudar inglês, porque você vai perder o seu progresso. Então, tenta se manter consistente e não se deixe levar pelos dias ruins. Se você tá se sentindo bem, volta, entendeu? É isso. É isso, gente. Estou aqui para ajudar vocês. Então, se vocês gostaram das dicas, se vocês acham que ajudou vocês, se inscreve aqui no canal e dá um like pra mim aí. Tchau!